Ai, ai. A minha percepção do mundo imagem, ele sempre foi muito relacionada ao signo verbal. E é esse signo verbal que inicialmente vai deslanchar todo um processo de percepção do trabalho, das coisas e dos outros interesses. E, inicialmente também, já na adolescência, relacionado ao cinema. E quando eu chego no momento de fazer vestibular, eu já estava cansado, de saco cheio de escola, e fiz vestibular para psicologia, não busquei o resultado e descobri a Escola de Artes Visuais no Parque Lage, e foi uma descoberta, porque aos 17, 18 anos eu começo a frequentar o Parque Lage. Nesse momento, o Parque Lage, ainda na época da ditadura, estava sendo dirigido pelo o artista plástico Rubens Gershman, e a ida ao Parque Lage foi absolutamente fundamental, essencial na minha formação. Fui estudar desenho, fui estudar gravura em metal, fui estudar cerâmica e um tempo mais tarde descubro a fotografia, né? Quer dizer, a fotografia foi uma descoberta, talvez assim, um pouco tardia dentro da Escola de Artes Visuais, principalmente porque aquilo não me interessava. Eu não estava interessado em fotografia, estava interessado em cinema, estava interessado em desenho, estava interessado na alquimia da gravura em metal, que eu fiz durante um certo tempo. Mas em algum momento, eu acho, especificamente depois de fazer um curso com uma artista que veio de Nova York, chamada Constance Brenner. E a Constance Brenner, ela veio e deu um workshop no Parque Lage, e é como se uma ficha tivesse caído, assim, uau, né? Houve uma revelação, e essa revelação basicamente foi de ordem interdisciplinar. Eu percebi que na fotografia eu podia refletir, comunicar, pensar o mundo das linguagens, das diferentes linguagens, através daquele suporte. Eu nunca consegui ver a fotografia, por exemplo, que é um suporte absolutamente extraordinário, fascinante, como algo único, blocado, tá entendendo? Num mundo simplesmente dela, individual. Isso é um pensamento moderno, não é um pensamento pós-moderno, né? Na modernidade, sim, houve esse individualismo de meios, pintura é pintura, cinema é cinema, foto é foto, escultura é escultura, até mesmo para afirmar esses meios. Mas na pós-modernidade, no campo contemporâneo, isso tudo é hibridizado. E aí isso expande, amplia o teu campo de pesquisa e, obviamente, o que você vai lidar. Claro, tem que ficar atento a quem pesquisa e a quem está no jogo do modismo, né? Existe muito modismo no Brasil. Quando o vento sopra para lá, todos os balões vão para lá, né? Quando o vento sopra para cá, tudo vai para lá. Então, isso aí também é uma espécie de doença de pele nas artes do Brasil, né? Todo o processo, eu acho, criativo, ele basicamente lida com duas questões fundamentais. Um binômio, seleção-combinação. Sem seleção, sem combinação, não há linguagem articulada. Em nenhum campo, nem na verbal, nem na musical, nem muito menos na visual. Então, você tem que selecionar e você tem que combinar. Não estou dizendo assim, mesmo que você trabalhe com uma imagem única, né? Mesmo que você seja, digamos, um fotógrafo que trabalhe com uma imagem única, não em série, não em dípticos, polípticos, trípticos, seja lá o diabo que você faz, você tem que combinar, né? Então, essa seleção, essa combinação compõe um binômio muito consciente no meu trabalho.
E muitas vezes selecionar é algo complicado. Eu seleciono dos modos mais diversos, enfim. Não há assim entrar num ateliê, né, e pensar o meu trabalho e tal. Há gente que faz isso muito bem e é louvável, né? O meu processo é mais em zigue-zague, né? É como eu ando sinuosamente pelo mundo. Essas coisas vão surgindo na minha cabeça e eu tomo nota e tenho ideias normalmente que eu anoto muito, faço listas, sou maníaco por listas, sou um obsessivo com listas e essas listas me norteiam eventualmente um campo do devir, né? E aí algumas coisas frutificam, outras não. Meus trabalhos, eles tomam tempo e levam tempo, né? Quer dizer, não é assim, eu não sou um artista temático, eu não trabalho com tema, eu não trabalho com começo, meio e fim. Eu entendo isso em narrativa, eu entendo isso em narratologia, né? Eu não trabalho com minhas séries, todas elas visuais, basicamente são abertas. Se eu vou voltar a elas ou não, isso é uma outra questão. Mas elas nunca são séries fechadas, nunca são séries temáticas, né? Eu não viajo daqui a Minas para fazer um trabalho sei lá, em Ouro Preto e volto com uma série de fotos e vou falar assim, vou fazer um livro disso. Eu nunca trabalhei desse modo. O Arpoador é um claro exemplo disso. Quer dizer, tudo que está inserido dentro do livro do Arpoador passou por um critério desse binômio de combinação, de seleção e combinação, de muito rigor. Ao longo de, sei lá, eu comecei a trabalhar no Arpoador em 1997 e o livro foi publicado em 2011. No Arpoador, especificamente, nasce com o corpo, né? Numa série inicial chamada Balada do Corpo Solar. É a Balada do Corpo Solar que deslancha, digamos assim, o trabalho do livro Arpoador. E a Balada do Corpo Solar começa assim, desse modo. E a partir da Balada do Corpo Solar, outras séries vão sendo desenvolvidas, todas abertas. Eu produzo imagens dentro da Balada do Corpo Solar até hoje. Eu acho que hoje em dia existe uma necessidade, e é uma necessidade mercadológica principalmente, que está impulsionando muito jovens artistas a ideia de uma carreira nas artes que é um pouco meio estapafúrdia, né? Então, assim, você vê muita gente quase tratando aquilo como se trabalhasse numa empresa, né? E você sempre tem a ideia de um lá, né? Você tem que chegar lá, você tem que se tornar um CEO. Isso não existe. O mundo da arte, se você é um artista, não tem aposentadoria, você vai trabalhar até morrer, né? Quer dizer, porque aquilo é absolutamente orgânico dentro da sua percepção e da sua vivência e faz parte. Não tem essa coisa. Então, os tempos são distintos. Mas o mercado acaba... Talvez não o mercado, mas o sistema da arte, hoje em dia eu digo isso porque é um sistema muito abrangente, ele não lida com suporte, ele lida com múltiplos suportes, mas esse sistema de compra, de venda, de tudo, né, acaba impulsionando esse sujeito, muitas vezes jovem, a desejar algo muito rápido e a questão não é saber se ele vai conseguir algo interessante muito rapidamente, é saber o que ele vai fazer com aquilo depois. E se ele é capaz de ter uma produção consistente no lastro do tempo, né? Para não terminar fazendo retrospectiva aos 30 anos, né? Porque se bobear já tem gente fazendo isso.